Breve revisão conceitual. O que é risco sistemático? E qual a função do beta no modelo KPM? Bem, o risco sistemático, também conhecido como risco de mercado, é o risco inerente a todo o mercado, que afeta todas as empresas e investidores em determinado setor ou na economia como um todo. Este tipo de risco é causado por fatores macroeconômicos, políticos e outros eventos que afetam todo o mercado. O beta é uma medida de sensibilidade no ativo em relação ao risco de mercado ou risco sistemático. No modelo de precificação de ativos de capital, KPM, o beta é utilizado para determinar o retorno esperado de um ativo em relação ao retorno do mercado como um todo. Ele é usado para ajustar a taxa livre de risco, que representa o retorno esperado em investimento sem risco, para o investidor que está disposto a assumir o risco de investir no mercado geral. O KPM estima o retorno esperado de um ativo com base no seu beta, na taxa livre de risco e no prêmio de risco do mercado. O beta é um componente importante do KPM, porque indica como o preço do ativo se moverá em relação às mudanças no mercado como um todo. Um ativo com beta maior que 1 é mais volátil, sensível que o mercado, enquanto um ativo com beta menor que 1 é menos volátil que o mercado. O beta é uma medida importante para os investidores que desejam construir um portfólio diversificado que equilibra o risco e o retorno esperado. E o que é essa teoria do portfólio, a teoria moderna do portfólio? A teoria moderna do portfólio, desenvolvida por Harry Markowitz na década de 1950, é uma teoria que busca otimizar a relação entre risco e retorno de um portfólio de investimentos. Ela parte do pressuposto de que o objetivo do investidor é maximizar o retorno de sua carteira de investimentos, ao mesmo tempo em que minimiza o risco envolvido. De acordo com a teoria, o risco de um portfólio não é determinado apenas pelo risco dos ativos individuais, mas também pela maneira como esses ativos são combinados em uma carteira diversificada. A diversificação é fundamental na teoria moderna do portfólio, pois a combinação de ativos com diferentes níveis de risco pode reduzir o risco total do portfólio sem afetar significativamente o retorno. Markowitz desenvolveu a fórmula para calcular o risco e o retorno de um portfólio, conhecida como fronteira eficiente, que mostra a combinação ideal de ativos para maximizar o retorno esperado com base em um determinado nível de risco. A fronteira eficiente é a curva que conecta todos os portfólios com o menor risco possível para um determinado nível de retorno. A teoria moderna do portfólio é uma das bases da gestão de investimentos moderna e é utilizada por investidores e gestores de carteiras para construir portfólios que ofereçam um equilíbrio entre risco e retorno esperado.